gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Educação e ao Sr. Secretário de Estado para esta audição que foi solicitada pelo Grupo Parlamentar do PSD e pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal sobre a questão, e não só, mas também das provas de aferição. Eu dava de início, a grelha é conhecida de todos, eu vou só rapidamente relembrar toda a gente. Os grupos parlamentares que pediram audição terão 5 minutos cada no início para fazer a sua intervenção e o Sr. Ministro terá 5 minutos para responder a cada um deles e depois os restantes grupos parlamentares terão também 5 minutos para fazer as suas intervenções, seguidos de novamente os grupos parlamentares que fizeram o requerimento terem 3 minutos para as suas intervenções e o Sr. Ministro ter 3 minutos também para responder. Eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, do PSD, para fazer a sua intervenção inicial. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, para dizer que decorreu 1 mês e meio desde a apresentação do nosso requerimento, mas do nosso ponto de vista continua atual. E eu começava pelos resultados do PIRLS, que evidenciam uma queda na capacidade de leitura dos alunos do 4º ano. Aliás, é uma tendência que já vem desde 2016 e que se confirma em 2021. E o que o PIRLS de 2021 nos diz é que Portugal está em 22º lugar num conjunto de 43 países, que estes resultados colocam os alunos portugueses 21 pontos abaixo de 2011 e 8 pontos abaixo de 2016 e que continua a aumentar o fosso entre alunos que têm famílias que os apoiam e que lhes dão todas as condições para poderem desenvolver as suas capacidades de literacia, e os que não têm esse apoio por parte da família sobrevivem no sistema que continua a privilegiar sempre os mesmos e não aqueles que mais precisam, ou seja, continuam a ficar alunos para trás. E do nosso ponto de vista, grave é que o IAV e até o Sr. Ministro da Educação tentaram encontrar uma sustentação contrária à evidência dos resultados, pelo menos daquelas provas que foram feitas em formato digital. Portanto, o que pensamos é que o Ministério da Educação desvaloriza o estudo, omite os resultados reais e depois desacredita estudos internacionais que já têm anos de aplicação em vários países que usam para aferir a eficácia das suas políticas educativas. E, do nosso ponto de vista, não náusea nas provas de aferição digitais e que depois tenta ignorar ou desvalorizar os resultados do PIRLS digital só porque lhe convém politicamente. E a minha pergunta é esta: perante os resultados do PIRLS, o que vai mudar ou implementar para contrariar esta tendência de descida, ou vai continuar a afirmar que os resultados melhoraram? Há ou não uma crise de leitura nas escolas portuguesas, nomeadamente no primeiro ciclo? Esta era a primeira questão. Ora bem, o que vai ficando à vista de todos, perante os vários estudos internacionais, é que esta teimosia e este experimentalismo pedagógico levado a cabo pela tutela desde 2015 e com o carimbo dos partidos da geringonça, é que os alunos portugueses estão, do nosso ponto de vista, a andar para trás quando comparados internacionalmente. Agora ia falar um bocadinho aqui sobre as provas de aferição. Como sabe, o PSD tem criticado a opção política do Governo quando, em 2016, apoiado com a geringonça, destruíram o sistema de avaliação externa que existia quando introduziram as provas de aferição no 2º, 5º e 8º anos. E se de facto a realização das provas de aferição é para avaliar o progresso e o desempenho dos alunos, este ano ocorreram vários episódios, antes, durante e depois da sua realização, que o Sr. Ministro classificou como pouco relevantes, não rigorosos e parciais. Ora, nesta e noutras áreas da governação, o que tem sido tradição é que tudo o que contraria a narrativa do Governo está sempre profundamente errado, mesmo que desafie a realidade. Ora, o que é que nós encontramos? Encontramos problemas como falta de logística adequada, distribuição inadequada de materiais, atrasos incompreensíveis na disponibilização das aplicações a instalar nos dispositivos onde cada aluno iria realizar a prova em formato digital, razões que implicaram alterações no cronograma previamente estabelecido, por exemplo. Agora,
sujeitar os alunos e professores a esta trapalhada degrada a confiança no sistema de avaliação externa. O IAV e, por tabela, obviamente, o Ministério da Educação, conseguiram transformar a realização das provas de aferição numa espécie de cena tragicómica. Ora, eu pergunto, face à idade dos alunos do segundo ano e às reservas demonstradas por pais, professores, diretores, Conselho das Escolas, pela aplicação da prova digital a alunos tão novos, vai ou não repensar o modelo e a forma como serão implementados no próximo ano letivo? E uma outra questão tem a ver também com o facto de as escolas este ano terem vivido e vivem dias de conflitualidade, e é preocupante o mal-estar que se vive no setor tutelado pelo Sr. Ministro da Educação. Ora, o PSD não fica indiferente à crescente degradação da condição do docente, à desmotivação e à falta de reconhecimento social da profissão. E, para melhorar isto tudo, a receita que o Ministério da Educação encontrou foi tão só o recurso abusivo à imposição dos serviços mínimos que, conforme recente acordo do Tribunal da Relação de Lisboa, foi considerado ilegal e aumentou o clima de tensão entre os professores e a tutela. É, pelo menos, Sr. Ministro, a quinta vez que o Ministério da Educação perde no Tribunal. E eu pergunto como é que é possível continuarem a convocar colégios arbitrais para emitirem uma espécie de pseudo-sentenças que depois são declaradas nulas pelo Tribunal da Relação de Lisboa pela quinta vez consecutiva. Ou seja, isto parece-nos que deliberadamente procuram condicionar o direito à greve, e é surreal. E, de facto, parafraseando o seu colega da Cultura, isto mais parece uma película americana da série B da década dos anos 80. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço aos grupos parlamentares requerentes por esta oportunidade para virmos aqui discutir e debater matérias que são fundamentais para o sistema educativo. As aprendizagens dos alunos, sobretudo após os 2 anos de pandemia, estão no centro das nossas preocupações e também, como é evidente, no centro das preocupações dos diferentes grupos parlamentares. Eu gostava de começar a responder ao grupo parlamentar do PSD com uma citação que inicio agora. A realização das provas de aferição constitui uma componente essencial para avaliar o progresso e o desempenho dos alunos, além de ser um importante instrumento para avaliar a qualidade do ensino e identificar possíveis lacunas na aprendizagem. Fim da citação. Esta frase está no requerimento do PSD, que justifica a nossa vinda aqui, pelo que eu gostaria de começar por saudar a evolução do PSD. Como o Sr. Deputado referiu, em 2016 eram violentamente contra provas de aferição, mas nesta altura já encaram a necessidade e essencialidade dos instrumentos de aferição nacionais. Há poucos anos isto era tudo visto como um retrocesso e por isso fico particularmente contente por, passado este tempo, termos aqui um ponto de convergência entre o Governo e o principal partido da oposição. Saúdo também o PSD por olhar para os instrumentos de avaliação de uma forma integrada, valorizando tanto as aferições nacionais quanto as internacionais e trazendo para esta discussão os dados do PIRLS. E é por este estudo que eu vou começar. Eventualmente não terei tempo para todas as questões, mas depois nas outras intervenções voltarei a elas. O PIRLS pela primeira vez avaliou as competências de leitura dos alunos do 4º ano em modo digital. Até aqui só o fazia em papel e tinha feito um estudo piloto do digital. Alguns países, como Portugal, constituíram de forma voluntária uma amostra para o modo em papel, para que pudesse ser controlado o efeito da aferição em papel ou digital. Este estudo tem particular importância, a edição deste ano, pois aferiu os resultados das crianças que estiveram em ensino à distância durante o 2º e 3º anos, na maior parte dos países participantes. E esta é, como sabemos, uma fase crucial do desenvolvimento da competência leitora. O consórcio que coordena este estudo, o IEA, entendeu apresentar os resultados de uma forma integrada. Agregou os resultados de papel e digital, apesar de ser possível desagregá-los, para que a versão papel pudesse servir como variável de controle. E como é público, registra-se uma quebra nos resultados globais, como foi referido pelo Sr. Deputado, que, quando os dados são analisados de forma independente, atesta uma subida quase inexpressiva no modo papel e uma descida ou resultados mais baixos no modo digital.
As aflições internacionais, no nosso entender, nunca foram armas de arremesso partidário. Caso contrário, estaríamos aqui a fazer a história da maior descida durante o tempo em que vigoraram outros governos e não é isso que nos interessa. As aflições internacionais, como as nacionais, servem o seu propósito, saber onde estamos, de onde viemos e para onde queremos ir. No âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens, que se relaciona grandemente com este estudo, a quase totalidade das escolas adotou medidas para o fomento da leitura, em particular no primeiro ciclo e no segundo ciclo, uma opção que foi ajustada à percepção dos efeitos da pandemia feita pelos próprios professores que acompanham os alunos no dia-a-dia. As medidas do plano permitem o desenvolvimento de atividades de leitura orientada em sala de aula, de criação de ambientes de leitura na escola, com atividades como os 10 minutos a ler ou o programa Escola a Ler. Mobilizámos 1.200.000 euros para a compra de mais livros para as bibliotecas escolares. Estas medidas incluem também a aquisição de instrumentos de diagnóstico de capacidade de leitura para a identificação precoce de dificuldades e com atividades para intervenção adaptadas às necessidades específicas de cada aluno. As novas aprendizagens essenciais do ensino básico prevêem que o trabalho de leitura não seja apenas focado na descodificação, na relação entre letra e som, mas também que explore os níveis de complexidade superior, que são aquelas onde os alunos, nestes estudos, revelam maiores dificuldades. Nestes diferentes estudos internacionais, Portugal tem tido resultados consistentes e de subida progressiva, com oscilações pouco significativas. Mas ainda não estamos nos níveis em que todos queremos estar. E é por isso que o trabalho intenso da Rede de Bibliotecas Escolares, do Plano Nacional de Leitura e das intervenções curriculares na área do português são para continuar. Estas iniciativas do Governo decorrem também da leitura atenta dos resultados das provas de aferição, que são coerentes com os dos estudos internacionais. Isto é um dado que é particularmente relevante, é que não temos os estudos internacionais a ir para um lado e os estudos nacionais a ir para o outro. As provas de segundo ano têm permitido que as escolas desenvolvam iniciativas mais dirigidas e intervenções mais precoces, e para isso contribui o projeto PAR, promovido pelo IAV, que acompanha as escolas na utilização e leitura dos relatórios das provas de aferição e pelos guiões de práticas e sugestões que têm sido publicadas também por este Instituto. Este ano demos o passo de generalizar as provas de aferição em formato digital, assunto a que voltarei nas próximas intervenções, também porque as competências digitais, como vemos também no PEARL, se revelam complexas e por isso é necessário aferir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo imediato a palavra à Sra. Deputada Antónia Cunha, sim. Sobre a condução dos trabalhos, se me permite. Eu gostaria que o Sr. Presidente recordasse ao Sr. Ministro que nós, em fevereiro, tivemos aqui um debate potestativo, no qual o PSD propôs que houvesse provas de aferição no 4º e no 6º ano. A nossa convergência existe quanto à avaliação externa. Agora, quanto aos anos de aplicação é que não há convergência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já não estamos onde estávamos. Obrigado, Sr. Ministro. Passo então de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, para a sua intervenção. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados. Agradeço, obviamente, a vinda e, de novo, um tema que nos preocupa em relação às provas digitais. Temos sido bastante, a Iniciativa Liberal tem sido bastante vocal e ativa neste tema e agora que passou o processo, a avaliação que fazemos é que ele, infelizmente, porque nós gostaríamos que tivesse corrido bem, mas que não correu bem, e é um bom tempo para balanço e para perceber não só qual é a análise que fazem, mas também o que é que se vai fazer de diferente em relação ao próximo ano. Eu vou começar por um exemplo muito claro que eu acho que explica porque é que não correu mal e porque é que nós não devemos desvalorizar aquilo que aconteceu. Imaginando um caso de uma má nota de um aluno, nós não sabemos onde agir. É porque o aluno não soube os conteúdos? É porque o aluno soube os conteúdos, mas faltou a literacia digital? Ou faltou a tecnologia? Ou falha nos equipamentos? Como é que se faz esta distinção? É que não havendo esta distinção, não se sabe necessariamente onde é que se pode intervir. Isso significa que há uma total, não só desvalorização da avaliação, como a falta de impacto depois do porquê que a avaliação serve, não é? A avaliação serve não é só para ter uma conversa sobre o assunto, serve para agir, serve para fundamentar a ação. Nós desde já há muitos meses que temos acompanhado, há muita preocupação em relação à desmaterialização das provas.
Nós começámos inicialmente, primeiro ainda em relação ao tema da preocupação com a não reprodução das desigualdades sociais, sobre a questão das metodologias de ensino e as diversas abordagens pedagógicas e da maturidade tecnológica e disponibilização do equipamento. Pouco a pouco, ao longo dos meses, foram-se agravando as preocupações, porque claramente houve uma apreciação, e aqui debatida também, nomeadamente em audições com a equipa ministerial e com o próprio Sr. Ministro, que é se estariam as escolas de uma forma universal, porque a chave da situação e da crítica grande que nós fazemos é neste facto, se as escolas estão de uma forma universal capazes de aplicarem, de implementarem estas provas, em que, obviamente, houve uma expectativa que sim, pela manifesta realização das provas, e que a resposta foi que claramente que não. E, portanto, é importante nós, neste momento, agora mais, se calhar, tranquilo, volto a dizer, depois de todo este conturbado, também em situação agravada, obviamente, com as greves, mas fazer esta avaliação. Problemas, basta acompanhar a comunicação social, basta estar nas escolas, basta estar nos terrenos, houve irregularidades, perturbações, desconfortos diversos, testes adiados, falta de apoio, problemas de instalações nos servidores, e nós podemos dizer, ou pode-se ver porque muitas vezes a defender-se o processo, a dizer, mas isto é um processo novo, certo, mas houve falta de teste, houve falta de preparação. E o facto de ter havido falta de preparação, basta falar sobre quais é que são as reações e as declarações dos diretores de agrupamentos. Portanto, nós podemos depois andarmos com opiniões diferentes, mas vamos aos factos. E os factos são o que é que as escolas e o que é que as associações dizem. Um tema para o qual alertámos desde o início, já falámos aqui em audição e hoje trazia aqui preparado também para falar, era sobre a falta de metodologia de comparabilidade. Aliás, nós já tivemos aqui algumas discussões, nomeadamente com o grupo parlamentar do PS em relação a este tema, mas notei com agrado que no início, portanto, na exposição, na resposta que estava a dar ao grupo parlamentar do PSD, falou no PIRLS e ao dizer que, exemplo no qual eu já tinha aqui falado também, que para os testes pela primeira vez em modo digital, eu cito que alguns países optaram, nomeadamente Portugal, por fazer uma amostra em papel por forma a serem controlados os resultados em digital. Pronto. Eu, inclusive, já tinha falado nessas boas práticas de implementação que não só permitem às escolas que não estivessem preparadas para transitoriamente o fazerem, mas também para servir, como disse bem, sobre a variável de controle. Aquilo que eu quero perguntar é, de uma forma muito clara, se esses testes foram feitos nas provas de aferição e, se não, porquê? Ainda neste tempinho que me sobra, dizer que algo que preocupa, e retomando as perguntas iniciais sobre o que é que nós vamos fazer com os dados, que é as avaliações externas têm de ter credibilidade. E preocupa-nos muito que estas avaliações estejam feridas de credibilidade. E, portanto, importa que repor pelo menos a crença que as avaliações externas servem efetivamente para aquilo que elas são, que é para aferir os conhecimentos e não os conhecimentos digitais ou a capacitação digital das escolas. O Sr. Ministro disse numa regimental, e para terminar, que a informação sobre a capacitação que eu perguntava, mas nós estamos a fazer uma auditoria digital ou estamos a aferir os conhecimentos? E o Sr. Ministro me dizia, mas que a informação digital também é informação para a ação. Certo, mas são coisas diferentes, não é? E nós, com estas provas de aferição, nós temos que aferir os conhecimentos. E, portanto, termino a perguntar se acha que os conhecimentos são, neste momento, credíveis ou se infere naquela questão, se é da tecnologia, se é da literacia ou dos conteúdos, e se está disponível para rever o processo para o próximo ano. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo imediato a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Eu agradeço, como fiz ao PSD, a Iniciativa Liberal, a oportunidade de fazer um balanço deste primeiro ano das provas de aferição digitais generalizadas. Porque para lá da espuma dos dias é mesmo essencial relembrar os pressupostos que guiaram a preparação, a avaliação, a execução e, sobretudo, como disse, e bem, perspectivar o futuro. O projeto de desmaterialização da avaliação externa, conhecido como DAV, que, como sempre, lá se cria mais um acrónimo na educação,
Tem vindo a ser preparado há alguns anos, portanto não aparece este ano de supetão, e assenta nos seguintes pressupostos. É importante aferir competências digitais desde cedo, é crucial monitorizar os processos de transição digital na educação, é possível simplificar a logística associada aos instrumentos de avaliação externa, é desejável aliviar o trabalho burocrático dos professores nesta altura do ano, beneficiando do potencial da tramitação de processos e da classificação automática de provas. Este processo não surge, como disse, como uma novidade neste ano. O processo de desmaterialização da avaliação externa foi apresentado às escolas em abril de 2021, com divulgação do cronograma e acompanhado de fases piloto e de trabalho de preparação do IAV com as escolas num conjunto muito vasto de reuniões, de webinars, de sessões de formação. Nunca se avançou para uma fase de generalização sem uma etapa prévia de pilotagem e de avaliação com as variáveis de controle que a senhora deputada se referia. Portanto, em 2022, no âmbito da experiência piloto, 68 escolas, 3.713 alunos realizaram as provas de aferição em suporte digital. Importa relembrar que este teste, em 2022, já beneficiou das conclusões da aferição digital que tinha sido feita no 8º ano numa disciplina em 2018, como referia. Desta aplicação em 2018 foi possível detectar melhorias técnicas a fazer, quer ao nível da aplicação das provas, que passaram a poder ser feitas em modo online e offline, quer ao nível da apresentação, por exemplo, nesta altura revelou-se que mais do que dificuldades de escrita, havia dificuldade com a escrita de símbolos matemáticos, mais do que com a escrita de texto, e das próprias condições de realização dos itens. O facto do Ministério da Educação ter, entretanto, entre 2018 e 2021, adquirido e distribuído mais de 1 milhão de computadores, criou as condições para que as provas possam ser realizadas digitalmente, sobretudo porque o programa Escola Digital não se limitou a distribuir máquinas e equipamentos, mas sim a associar a infraestrutura a projetos pedagógicos de incremento de competências digitais. Os resultados da aplicação piloto, em 2022, permitiram, portanto, concluir que estavam reunidas as condições para a generalização das provas. Tendo em conta que não se registaram, e isto é particularmente importante face à pergunta da senhora deputada, não se registaram diferenças significativas no desempenho dos alunos entre o modo papel e o modo digital. Importava-nos de forma particular, e voltando a uma questão do Sr. Deputado António Cunha, avaliar o resultado dos alunos de segundo ano, sobretudo ao nível dos itens de construção, aqueles que requerem escrita. De novo, não se detectaram diferenças significativas nos resultados, tendo sido controladas com pormenor as variáveis qualidade do texto e extensão do texto. Poderíamos ter alunos que, para terem um texto de maior qualidade, escreviam menos ou vice-versa e, portanto, foi importante controlar as duas variáveis em simultâneo. A transição e generalização de uma operação desta natureza, que envolveu 249 mil alunos, com uma taxa global de presenças e de realização de provas superior a 80%, apesar das greves para as quais não foram concedidos serviços mínimos, nunca estaria isenta de problemas, sobretudo no seu arranque. Temos de ser realistas. Houve, de facto, alguns problemas técnicos, sobretudo com a aplicação online das primeiras provas, em algumas escolas. À semelhança do que aconteceu no passado e o paralelo que fiz na regimental, lembro que a primeira aplicação das provas de expressões físico-motoras também suscitou um grande debate sobre as condições materiais para a realização das provas. A continuidade das provas induziu as mudanças necessárias. Há mais equipamentos nas escolas, houve um trabalho grande das autarquias com as escolas para equipamento e há mais cumprimento do currículo nesta área. Perante os problemas técnicos, a intervenção foi clara. O Júri Nacional de Exames e o IAV deram resposta atempada, como sempre fazem quando há problemas, também com as provas em papel. Eu recordo, e depois posso até partilhar alguns casos históricos e anedóticos, recordo quando nos primeiros anos da sua aplicação de provas em papel, eram inúmeras as situações logísticas que requereram intervenção, adiamento de provas, provas realizadas em segunda fase. Recordo uma, por exemplo, como tenho 5 segundos, em que as provas não puderam ser realizadas numa escola porque as provas são distribuídas em envelopes invioláveis e a escola não tinha comprado tesouras. Portanto, não tinha como abrir os envelopes e essas provas tiveram de ser reagendadas. A fase em que estamos, portanto, aquilo que aconteceu, houve também agora intervenções no sentido de não prejudicar os alunos, através da concessão de mais tempo, do acompanhamento imediato das questões técnicas. A fase em que estamos é de avaliação, que será também feita em função dos desempenhos dos alunos. As provas são feitas de forma a discriminar
o que é competência digital do que é conhecimento, ou seja, o IAV tem essas variáveis controladas, e para a nossa equipa não há irrevogáveis, ou seja, a avaliação serve para tomar decisões para o futuro. Se não há diferenças nos resultados e se a análise da aplicação piloto das provas de 9º ano, realizada este ano em 57 escolas por mais de 3 mil alunos, nos der segurança, faremos a generalização da aplicação das provas finais de 9º ano para o ano. Se não der, reajustaremos o calendário. Portanto, os nossos princípios são de gradualismo, de avaliação, de acompanhamento, de antecipação, e tem sido com estes princípios que temos vindo a acompanhar este processo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora aos restantes grupos parlamentares e ao PS, a quem dou a palavra a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Muito obrigada, Tem 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados e demais presentes. E na sequência das iniciativas em debate apresentadas pela Iniciativa Liberal e pelo PSD, eu relembro o grande autor Luís de Camões, que no seu célebre poema épico, quando os portugueses partiram à conquista de novas terras por mares nunca antes navegados, no canto quarto, narrou de uma forma sublime um velho de aspecto venerando que meneava 3 vezes a cabeça descontente. Ou seja, os novos desafios são suscetíveis de descontentamento e somos confrontados sempre com a resistência à mudança. E todos recordamos das diversas reações negativas quando os primeiros computadores chegaram às escolas e hoje são uma ferramenta imprescindível de trabalho e de aprendizagem. E se queremos uma escola moderna, progressista e inovadora, o uso de ferramentas digitais tem de estar presente nas diversas abordagens da educação e não podemos ignorar que a inteligência artificial, considerada a tecnologia que define o futuro, chegou à nossa vida no caminho sem retorno. Sr. Ministro, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista só pode enaltecer o facto de o Ministério da Educação ter assumido a importância das provas de aferição em formato digital, processo este que não começou este ano letivo. O Ministério da Educação tem criado condições instrumentais com o pressuposto de permitir e impulsionar uma mudança pedagógica ao nível das escolas e, por isso, em 2019, foi iniciado o processo de atribuição de computadores a alunos e professores. Esforço este que tem continuado na modernização das condições de ensino através do fornecimento de material tecnológico e da produção de recursos digitais de aprendizagem. Todo o procedimento para uma aplicação das provas de aferição fez os seus passos. Testou, ouviu os principais intervenientes, escola, professores, alunos e pais. Teve constrangimentos? Naturalmente que sim, mas o importante é que foram procuradas e encontradas respostas. E os professores estão conscientes da importância de um sistema híbrido nas suas práticas pedagógico-didáticas. Acrescentar ainda que o processo de desmaterialização das provas de aferição vem aliviar o próprio Secretariado de Exames, permitindo alocar menos recursos humanos a um processo todo ele envolto de rigor e de grande profissionalismo. Sr. Ministro, a educação cada vez mais tem de ser analisada e avaliada de uma forma holística e acompanhada de um vasto conjunto de políticas educativas, de modo a explorar todas as formas de conhecimento dos alunos e crianças, promotoras do sucesso escolar e de forma a combater também as desigualdades. Como são disso bom exemplo o Plano Nacional de Leitura, o Plano de Recuperação das Aprendizagens, entre tantos outros. E para terminar, Sr. Ministro, lembrar que após a realização das provas de aferição, são elaborados e inscritos os resultados e desempenhos dos alunos e das escolas nos relatórios individuais das provas de aferição, os designados RIPA, e o relatório de escola das provas de aferição, os designados REPA. E sendo o objeto desta audição, eu pergunto ao Sr. Ministro, e sendo o objeto desta audição as provas de aferição, eu pergunto, em formato digital, eu pergunto ao Sr. Ministro o seguinte: qual o nível de proficiência da escrita em teclado revelado pelos alunos nos domínios que envolvem a construção de texto e se foi utilizado o tempo suplementar na realização das mesmas? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo imediato a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. A sua intervenção suscita-me várias reações em diferentes sentidos, porque tocou em muitas questões.
vou saltar o Camões, que não tinha ainda instrumentos digitais na altura, mas usava símbolos estranhos na escrita, as armas e os barões assinalados. O I é um I comercial na versão original e tem uma vírgula a seguir às armas, portanto o próprio Camões, se ele escrevesse agora numa prova de aferição, tinha algumas questões marcadas. Isto é por causa daqueles que gostam de falar da língua de Camões e não sabem como é que o Camões falava. Pronto, já parei com o Camões. Queria dizer o seguinte, o plano da escola digital foi concebido desde o início e ele começa a ser concebido antes da pandemia. É importante lembrar que a pandemia de repente trouxe uma percepção partilhada por todos nós de que era urgente infraestruturar as escolas e que os alunos tivessem computadores. No arranque do plano da escola digital, o Governo estava a ser criticado, já se fazendo algumas comparações, porque lá íamos comprar computadores, como foi com o Magalhães, e de repente o Governo estava a ser criticado porque não estava a conseguir comprar computadores face à situação de emergência que passávamos, mas ele foi sempre concebido como assente em 4 pilares. Um pilar que é disponibilizar equipamentos, um outro pilar fundamental que está inscrito no PRR e está já em fase de concursos, e que é uma operação de monta, que é tudo o que tem a ver com conectividade, seja garantir que há uma boa internet nas escolas, que não tem havido, reconhecidamente. Um pilar de capacitação dos professores e a formação em competências digitais já abrangeu mais de 90 mil professores nos últimos anos. É uma formação que visa, sobretudo, e tem níveis diferentes em função do posicionamento dos professores em termos destas competências, mas visa, no limite, a organização de ambientes educativos em que o digital faz parte, e, obviamente, aquilo que é central, que são as questões de intencionalidade pedagógica, ou seja, para que é que queremos o digital em sala de aula. Há questões que são de competências digitais, que são essenciais para o exercício das mais variadas funções que desempenhamos na vida, até por acesso a questões básicas de cidadania. Há questões que são muito importantes que têm a ver com literacia mediática. Vivemos na era da avalanche de informação, mas a informação não significa conhecimento e, por isso, o que se faz no digital tem de ser articulado com o conhecimento científico que é desenvolvido nas restantes disciplinas para que os alunos tenham capacidade de avaliar aquilo que procuram, aquilo que encontram na internet. Também a introdução do pensamento computacional, que aparece agora nas novas aprendizagens essenciais de matemática, e os muitos programas que estão a acontecer na área da robótica, da programação, áreas em que tanto o que está a ser feito no âmbito dos cursos profissionais como os laboratórios de educação digital que vão ser disponibilizados às escolas permitem trabalhar. Acho que, de facto, como a Sra. Deputada referiu, todos nós, em conjunto, em todas as esferas, vamos ter de estudar muito e prever o que é esta entrada da inteligência artificial no mundo da educação. Em vários fóruns internacionais está a ser discutido. Os desafios são mais que muitos e acho que ainda não estamos todos a ver bem o que aí vem, que é muito desafiante. Eu tenho sempre a posição de que a educação é sobretudo um ato humano, relacional e que, como a pandemia também provou, não há nenhuma máquina que substitua um professor. E isto leva-me também a algo que é importante referir a propósito da sua intervenção, que é, quando falamos de um programa de escola digital, e tem havido algumas tomadas de posição muito apaixonadas sobre isto não significa que o livro físico desaparece, que as bibliotecas deixam de cumprir a sua função, que as artes, o movimento, tudo faz parte da escola. Ou seja, o digital é sobretudo uma ferramenta, não é um fim, e há muitas dimensões da escola que não passam pelo digital, nem podem passar pelo digital, e queremos sim que os alunos continuem a mexer nos livros, digamos assim. É por isso que há tantas atividades das bibliotecas escolares, do Plano Nacional de Leitura, que promovem isto. Relativamente à sua pergunta muito concreta, relativa à elaboração dos relatórios de escola e dos relatórios individuais, a atividade que referi do IAV e os guiões de práticas e sugestões têm mostrado a utilização que as escolas fazem destes relatórios para intervenções mais precisas. Relativamente ao desempenho dos alunos nos itens de construção, temos dados do piloto do ano passado, ou seja, como eu referi na resposta à Sra. Deputada Carla Castro, não se evidenciaram diferenças significativas de módulo. Sobre este ano ainda não temos, porque as provas ainda estão a ser classificadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Saúde o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, uma saudação especial ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. É taparmos o sol com a peneira, não assumirmos que há muito está em erosão o crédito do sistema de classificação e avaliação dos resultados escolares no ensino básico e secundário. E esse já é um fenómeno social alimentado pelo coração das políticas do Ministério da Educação. A petição de mais de 13 mil subscritores, grande parte deles professores de sala de aula, a favor da cessação imediata da implementação do projeto Maia nas escolas, entre outras razões, tem a ver com a imposição da radicalização do facilitismo por via da burocracia. É nesse contexto que a avaliação externa, as provas de aferição e, sobretudo, os exames nacionais, constitui matéria fundamental para que os portugueses se libertem de uma ditadura de pensamento único no ensino, em especial no ensino público, disfarçada de ciência. Portanto, falta pluralismo, falta democracia nas políticas impostas ao ensino. E o Partido Chega não compactua com essa situação. E nós queremos deixar cristalinas as mudanças que exigimos. Seguramente que mais de 500 mil de eleitores apoiam as nossas reivindicações. Primeira, nenhum sistema de classificação ou avaliação dos resultados escolares protege a qualidade do ensino, em especial da escola pública, quando transfere as responsabilidades pelos resultados escolares dos alunos e famílias para os professores. E nunca se inventou melhor do que a reprovação. A ditadura da linguagem que impôs o termo retenção roça o controlo mental patológico. Segundo, não se protege a qualidade do ensino quando não existem exames nacionais em final de cada ciclo de ensino com consequências efetivas na transição ou reprovação dos alunos. As provas de aferição são instrumentos encapotados de supressão dos exames nacionais. São inúteis, nocivas, devem ser suprimidas. Terceiro, quanto mais simples e objetivos são os instrumentos de classificação e avaliação e respectivas consequências, mais os alunos, as famílias, a sociedade no seu conjunto percebem o valor do estudo, do respeito pelos professores, as suas responsabilidades no seu próprio sucesso escolar. E não existe via mais eficaz de promoção social dos mais pobres. As últimas décadas, e o debate que estamos aqui a assistir, foram o oposto de tudo isto. Hoje, até os professores têm dificuldades em perceber porque é que os seus alunos transitam ou reprovam. O que hoje temos são instrumentos de classificação quantitativos e qualitativos que se sobrepõem e anulam entre si. Além disso, as escalas quantitativas são uma salada russa. Há níveis de 1 a 5, valores de 0 a 20, percentagens de 0 a 100, a escala de 1 a 10 para os professores. É impossível promover o respeito, a confiança, a justiça, a honestidade do ensino com um sistema de classificação e avaliação dos resultados escolares que se resume a uma amálgama irracional, burocrática, enganadora. A situação tem-se agravado quanto mais os responsáveis ministeriais tentam esconder dos portugueses a gravidade do falhanço das suas utopias e experimentalismos, mais uma vez como agora se vê. O universo da avaliação tem de ser drasticamente simplificado e não existe uma única evidência empírica ou prova científica que contradiga os princípios que o Partido Chega defende nesta área. Daí as perguntas, Sr. Ministro da Educação. Continua com certezas absolutas sobre a utilidade das provas de aferição ou reconhece, cada vez que os problemas se vão agravando, que os exames nacionais sempre foram e são muitíssimo mais fiáveis e úteis? Concluo com outra pergunta. O sucesso escolar é um prémio dado aos alunos por irem simplesmente à escola e importa, acima de tudo, o sucesso estatístico, ou o sucesso escolar tem de ser o reconhecimento fidedigno do esforço dos alunos, do seu estudo, trabalho, bom comportamento, pontualidade, assiduidade?
Em democracia, as duas opções são legítimas. O que não é legítimo, o que é fraudulento, o que é enganoso, é não dizer o que se quer de forma transparente e inequívoca a alunos, famílias, eleitores, contribuintes, cidadãos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Eu acho que não há qualquer tapar de sol com a peneira nas políticas educativas que têm vindo a ser desenvolvidas de uma forma coerente ao longo das várias décadas que classificou como catastróficas e até com diferentes governos de diferentes cores. É notável a evolução e o progresso do sistema educativo português em todos os indicadores, e até é por isso que Portugal é olhado com muito interesse por outros países, pelo progresso rápido que fizemos nas últimas décadas, nos últimos 50 anos, com a participação de muitos dos nossos diferentes ministérios, como dizia, de diferentes partidos, diferentes cores, diferentes orientações. Eu provavelmente, para responder às suas questões, tenho que lhe contar o que está na gênese do projeto Maia e também dizendo quais são as preocupações que tenho discutido com essa equipa. O Maia surge depois aliás, deixe-me começar pela sua última questão, que é se existe transparência naquilo que se espera dos alunos. Existe, temos um currículo nacional, temos um perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória que reuniu amplo consenso nacional em termos da identificação das competências a desenvolver nos 12 anos de escolaridade e, portanto, o que se espera é que os alunos desenvolvam essas competências e que adquiram os conhecimentos, capacidades e competências que estão associados às diferentes disciplinas do currículo. Portanto, mais claro não podia ser. É menos claro dizer o que eu espero do aluno é que tenha 20% ou 5% ou 100%, porque isso pode não significar nada e assim, aí sim seria só estatística. Quando o perfil dos alunos entrou em vigor, quando os instrumentos de maior autonomia para as escolas entraram em vigor, o Ministério da Educação fez sempre, como tem feito sempre, a avaliação e a auscultação das escolas e dos professores sobre os diferentes processos e foi-nos pedido apoio pelas escolas para práticas e instrumentos de avaliação, tendo em conta duas dificuldades. Avaliar competências é mais difícil do que avaliar conhecimentos, todos sabemos isso, e por isso foi-nos pedido apoio para a reflexão sobre isso. E também porque o IAV tem produzido, de forma transparente, mas dá trabalho ler, relatórios nacionais sobre o desempenho dos alunos nos exames nacionais. Já nem estou a falar de provas de aferição, estou a falar dos exames nacionais do ensino secundário. O que é que estes relatórios demonstram? Demonstram que as principais dificuldades dos alunos não estão tão presentes naqueles itens que requerem, digamos assim, de uma forma fácil, memória, estão mais presentes nos itens que requerem interpretação, aplicação do conhecimento a novas situações, ou seja, naqueles níveis de complexidade superior que são mais difíceis de avaliar. E é neste contexto que o projeto Maia surge como uma iniciativa não obrigatória, é de adesão livre pelas escolas, trabalhada com os centros de formação e que tem várias vertentes. Uma é um plano de discussão, de reflexão, de recolha de evidências científicas sobre a matéria da avaliação. Outra é sobre partilha de práticas de avaliação entre as escolas. O que é que nos tem preocupado? Que, na sua apropriação, em muitos casos, o Maia gerou muita burocracia e não é essa a intenção. E por isso, eu próprio já reuni com a equipa que coordena o projeto Maia e estive há 2 semanas ou a semana passada no Encontro Nacional a dizer agora o Maia precisa de um simplex, senão ele torna-se um instrumento burocrático e não cumpre a função para a qual foi desenhada e que tem gerado muitos instrumentos de reflexão sobre o que é avaliar. Falando de evidências e com a sua, eu quase diria, não me vai levar a mal, a sua obsessão com a retenção ou não retenção, a mim interessa muito mais os processos do que o resultado, porque depois os resultados são o espelho dos processos. Mas as evidências que temos é que a retenção, enquanto medida, ou o chumbo, como quiser chamar-lhe, enquanto medida pedagógica, tem pouca eficácia. Porquê? Porque, geralmente, o aluno que reprova volta a reprovar e, geralmente, não recupera tanto
como recuperaria. Portanto, aquilo que nós temos vindo a promover, com o apoio tutorial específico, até com medidas que foram introduzidas agora no plano de recuperação das aprendizagens e que certamente poderão continuar como práticas regulares, é, por exemplo, que os alunos transitem para o ano seguinte, podendo ficar a recuperar nas disciplinas em que tiveram mais dificuldades no ano anterior. Não perdem a relação com o seu grupo, escusam de repetir também as disciplinas em que tiveram sucesso, que é altamente desmotivador, e conseguem assim progredir. E mesmo para terminar, só 2 notas, quanto à questão sobre a inutilidade de provas de aferição, penso que o Sr. Deputado, de forma coerente, defende que Portugal deve sair do PISA, do PIRLS, do ICILS, dos estudos internacionais em que participa, que são todos provas de aferição. Deve ser a posição que o Sr. Deputado quer defender. Não percebi bem. Também dizer que naquela possibilidade em que eu quero não acreditar em que o Sr. Deputado era Ministro da Educação e ia implementar todas estas suas ideias, também tinha que as experimentar, portanto também ia passar por uma fase de transição e de experimentalismo, é inerente aos processos educativos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do PCP, Manuel Lof. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Nós continuamos a achar no PCP que temos dúvidas sobre este modelo, temos muitas dúvidas sobre este modelo de exames de aferição. É evidente que estamos de acordo com a necessidade de instrumentos de aferição da qualidade de funcionamento do sistema. Agora, nós sabemos aferir a qualidade da produção pedagógica de um sistema educativo não tem que obrigatoriamente passar por um instrumento desta natureza. Há muitas outras tarefas que permitem, pedagógicas, que permitem, evidentemente, produzir essa aferição. E se há coisa que se assemelha a este exame, é justamente ao exame nacional. E se há coisa que, em nossa opinião, ele continua a ser produto, é de uma tradição que, de resto, o deputado Gabriel Mita Ribeiro é parte dela, é de uma forte tradição que o Sr. Ministro conhece muito bem, 200 anos de examinismo. Se não houver exame, ninguém acredita no resultado. E se esse exame não for mais ou menos, se não for simultâneo em todo o país, com a mesma prova em todo o país, ele não é fiável. Se quisermos, é outra vez 1920, Knock ou o triunfo da medicina. O sonho de que, de repente, no mesmo momento, todos os cidadãos da República Francesa eram vacinados. Quer dizer, não sei se conhece a peça de teatro, recomendo. É isto mesmo. E, portanto, pode-se voltar claramente a um modelo de aferição sem esta rigidez, que se pode fazer em qualquer momento, em momentos até diferenciados, consoante as escolas, e ouvindo, evidentemente, os vários intervenientes. Está aqui também em discussão o modelo da digitalização. E, em nossa opinião, a digitalização num segundo ano do ensino básico, em que as crianças estão a desenvolver a motricidade fina, estão a aprender a escrever, a ler, etc., a usar a mão e a caneta, a esferográfica, o lápis, é de extrema importância. E parece-nos claramente inadequada esta digitalização. Conhece seguramente o parecer da Associação Nacional de Professores de Informática sobre o processo de aplicação destas provas, não é? E eles chamaram a atenção, na sua conclusão final, que as provas se realizaram num ambiente de pressão e stress sobre os estudantes. Alguns provavelmente não fizeram as questões com a devida atenção. Eles chamam a atenção que era necessário ter-se testado o sistema. Ora, se a prova era para ser realizada num browser e passou a ser realizada através de uma aplicação, não houve tempo para realizar testes. E, portanto, os resultados finais de todas as provas de aferição, como instrumento de avaliação do sistema, têm este problema. Tiveram tantos problemas de natureza técnica, ainda não acabei só comecei agora a enunciá-los, que evidentemente põem em causa o resultado final. Recorda esta mesma associação que não há técnicos de informática na maioria das escolas para apoiar o processo, e isso foi solicitado aos próprios professores. E eles não se sentiram, em grande medida, capazes de o fazer. Que os equipamentos que avariam muito do kit de escola digital vão ficando amontoados, que houve alunos que perderam cartões SIM, que houve alunos aos quais não tinha sido atribuído kit de escola digital, que houve encarregados de educação, houve alunos cujos encarregados de educação recusaram esse mesmo kit. E por último, a opção, evidentemente, de alternar ou poder criar alternativas
alternativa de uma realização da prova offline era uma opção tecnicamente complexa que colocou problemas sérios. E, portanto, como primeiro, depois, e ainda por cima, apenas depois, bom, entre outros aspectos, peço desculpa, quero concluir, a maioria dos alunos viram, dizem eles, diz esta associação, o equipamento no qual realizavam a sua prova totalmente bloqueado. Tiveram que desbloquear, recomeçar, as perguntas que estavam gravadas afinal não estavam gravadas, etc. Este não é e não pode ser o ambiente da aferição ou de qualquer outra prova. Nós, em geral, não somos contra a digitalização ou a utilização da tecnologia no meio escolar. Agora, entendemos que ela tem que ser usada com parcimónio e que não dá para alterar todo o sistema de ensino para a digitalização. O Sr. Ministro dirá, não, mas não foi o que nós fizemos. Para a digitalização, conta um pouco a discussão com mesmo insuficiente apoio científico, porque justamente é por isso que a contestação permanece quase generalizada. E não dá para encaminhar esta discussão na direção como aqui tentou ser feito até pela deputada do Partido Socialista, entre o progresso e o conservadorismo no campo tecnológico. Não é essa a realidade que nós estamos e, sobretudo, o Ministério da Educação, quem administra o sistema público de educação, não pode imaginar, não pode legislar e, não pode operar imaginando uma realidade social, cultural, económica e territorial que não é real. E não vejo porque é que o Governo do Partido Socialista, ou o Sr. Ministro em concreto, acaba por se encaminhar numa solução para esta espécie, eu tenho designado, para esta espécie de fetichismo do digital, quando ele digamos assim, tende a ser, do ponto de vista filosófico e ideológico, vanguardista, colocar-se à frente da sociedade, indicando com impaciência que ela tem que vir atrás, e se não vem atrás, tanto pior para ela. Os prejudicados nestas situações são sempre, isso sabemos, os estudantes, e é também as provas de aferição como instrumento de avaliação. E, portanto, aquilo que eu lhe queria perguntar é se pretende rever este modelo de provas, não só a questão da digitalização, mas todo o modelo das provas de aferição. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Love, pela natureza das questões e pela reflexão que podemos fazer em conjunto. Eu faço aqui uma ponte entre a sua intervenção e a da Sra. Deputada Carla Castro. Ter instrumentos de aferição de escala nacional requer sempre algumas características técnicas para garantir que há fiabilidade nos resultados dos instrumentos e, portanto, não pode ser uma coisa tão livre, mas estou sempre disponível para conhecer outros modelos de aferição que permitam uma descolagem total face ao que são outros modelos de prova. Portanto, nós estamos sempre aqui a construir equilíbrios. E parte destes equilíbrios passam por o facto de termos introduzido provas de aferição em substituição, digamos assim, de exames nacionais, nos ter permitido que as provas de aferição tenham algumas características que alguns exames não podem ter. E refiro os seguintes, só para dar alguns exemplos. Desde logo, começámos a cobrir o currículo todo do básico. Nós só tínhamos dados sobre português e matemática. Não sabíamos nada sobre as outras disciplinas e hoje temos informação já consolidada, passados estes anos, sobre outras disciplinas. Outro exemplo, nós temos provas híbridas. Provas híbridas significam o quê? Que juntam duas disciplinas. Fazemos isso no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo. Isto é particularmente importante para aquelas questões sobre o que é que queremos do currículo. Nós temos, por exemplo, provas que juntam matemática com ciências e que permitem ter itens que avaliam competências na área da matemática, outros nas ciências, alguns interdependentes, ou seja, a partir de um mesmo gráfico, perguntas e outros que são verdadeiramente híbridos, ou seja, que eu tenho que mobilizar conhecimentos das ciências e da matemática para conseguir responder. Isto é particularmente importante no momento em que sabemos que o conhecimento é cada vez mais interdisciplinar. É muito mais difícil fazer isto num sistema rígido de exames. Outro exemplo, e não vou dar muitos mais, o facto de termos conseguido introduzir aferição nas áreas performativas, ou seja, aferir não só o que é de papel e lápis, mas aferir nas áreas das expressões, nas áreas das artes e também nas provas de aferição este ano, graças ao digital, termos podido introduzir uma componente de observação
na Físico-Química, em que aos alunos era apresentado uma situação de uma coisa científica, uma situação laboratorial, e eles tinham de aplicar pensamento científico sobre aquilo que estavam a ver, em vez de simplesmente debitar conhecimentos teóricos à partida. Relativamente ao relatório da ANPRI, eu devo dizer que tenho a maior das estimas por esta associação, que tem sido parceira do Ministério da Educação em muitos trabalhos, em iniciativas muito interessantes, mas o relatório é um conjunto de equívocos. É um conjunto de equívocos e que é facilmente desmentível. E, aliás, a ANPRI faz parte do Conselho Científico do IAV e senta-se lá e foi convidada para ser consultora nestas provas. Este relatório dizia, e era essa a parangona do jornal, que 50% dos alunos não conseguiram realizar as provas. Nós temos 85 mil alunos que realizaram a prova TIC e realizaram sem problema. Depois dizia-se, não conseguiram realizar a prova toda. Nós temos, a prova era constituída por 15 itens, em média os alunos não responderam a 1,3 itens, o que é absolutamente comparável com o que acontece nas provas em papel. Depois, avalia-se ainda se nos itens de construção, ou seja, que são aqueles que tradicionalmente têm mais baixas taxas de resposta, são aqueles que implicam escrita, que implicam um trabalho mais dedicado, foi-se ver qual era o número de alunos que respondiam a estes itens. E aquilo que se observa é que, em particular, na tarefa mais complexa, dos 85 mil, 84.206 conseguiram responder. Também dos 85 mil, ao contrário do que é referido no relatório da ANPRI, 75.400 realizaram a prova em menos de 90 minutos, ou seja, 91% dos alunos. Dentro destes, 52.100 realizaram a prova em menos de 75 minutos, ou seja, 63% dos alunos. Portanto, só foi necessário atribuir tempo suplementar por dificuldades técnicas a 9% dos alunos. Portanto, isto não foi o descalabro que a ANPRI tentou construir em cima de dados que nem sequer tinha, nem sequer conhecia, fez meia dúzia de inquéritos, falou com meia dúzia de colegas e libertou um relatório que não tem sustentação. Mesmo para terminar, como acho que ficou claro da minha resposta à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, não há qualquer fetichismo com o digital faz parte, as outras dimensões do ensino também fazem parte. Há uma coisa de que tenho a certeza, que se nós deixarmos o digital de fora, de facto só os ricos é que vão ter acesso ao digital no futuro. Obrigado, Sr. Ministro. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já não é a primeira vez que discutimos esta questão e, portanto, sobre as dificuldades concretas na aplicação da prova da aferição do digital, acho que estamos esclarecidos. Há uma dimensão que parece-me que é normal e natural, que é na transição para uma avaliação digital, seja ela da aferição ou uma avaliação externa classificativa, é natural que haja um período de adaptação. Coisa diferente é quando esse período de adaptação é prejudicado pela falta de equipamentos, de boas ligações à internet ou, no caso, de maneira sistematizada, pela falta de técnicos e de professores de informática, que essa sim nós sabemos que é generalizada e, portanto, toda a discussão sobre a vantagem da digitalização e da democratização do acesso ao digital, que o Sr. Ministro agora aqui fala, também tem que ser complementada com uma avaliação sobre a enorme dificuldade que há de contratação de professores e técnicos de informática para as nossas escolas. Foi, aliás, um dos primeiros grupos de recrutamento a esgotar as suas bases de recrutamento, porque, como é evidente, qualquer pessoa dessa área, minimamente qualificada, ganha mais noutras áreas do mercado de trabalho do que sendo professor, e isso é um problema que o Ministério vai ter de resolver. Independentemente dessas digamos assim, circunstâncias de adaptação, algumas normais, outras decorrentes de déficits estruturais, há duas matérias que nós gostamos de pôr em causa.
Uma é que se tenha em conta que, apesar da aferição ser isso mesmo, uma aferição do sistema e não uma avaliação para efeitos de avaliação dos alunos, ela é entendida pelos alunos e pelas famílias, talvez porque as próprias escolas a tratem assim, quase como se fosse uma avaliação normal, não é? Equiparada aos outros momentos de avaliação externa. E isso causa algum stress nas crianças e algum stress nas famílias. Stress esse que aumenta bastante quando a prova é feita num modelo novo, quando as crianças são muito jovens e quando existe uma grande pressão para que a prova seja bem concluída. E aí nós achamos que, dos relatos que houve, a prova de facto não correu bem. Esperemos que a conclusão da aferição não seja apenas sobre os resultados concretos, seja também sobre as condições técnicas que as escolas tiveram para realizar essa prova. Há um outro problema que nós gostaríamos de colocar, que é se o Ministério está a avaliar e a estudar a introdução tão precoce de mecanismos, não só de mecanismos de avaliação, mas da utilização de métodos digitais. Uma avaliação digital pressupõe que há metodologias de ensino e de aprendizagem digitais. Caso contrário, não valia a pena a avaliação ser digital. Houve outros países, como é o caso da Suécia, que adotaram manuais digitais para os primeiros anos de escolaridade e 15 anos depois chegaram à conclusão que era demasiado precoce a introdução de algumas metodologias digitais nessas idades. Então, a minha pergunta é se nós estamos a acompanhar esses exemplos, estamos a fazer essa avaliação, porque estas coisas vão andando, não é? E como noutras matérias é bom olhar para quem vai à nossa frente para perceber o que é que está a ser feito. E, portanto, se está a haver um olhar crítico sobre esta caminhada imparável para o digital e se de repente não temos que dizer que há limites, nomeadamente na aprendizagem de crianças tão novas. Como disse o Sr. Deputado Manuel Lofe, ainda precisam desenvolver muitas outras competências antes de conseguirem e de poderem desenvolver as suas competências digitais. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Vou do fim para o princípio das suas questões. Sim, obviamente nós estamos a acompanhar e a participar também na discussão naquilo que se passa noutros países. Aliás, têm sido muitos os fóruns de discussão sobre transição digital na educação organizados pelas mais variadas instituições, até na Cimeira da Unesco, Transformação da Educação, um dos focos, um dos eixos de discussão é exatamente esse. E por isso mesmo, relativamente ao exemplo que citou, dos manuais escolares, nós temos estado a fazer um piloto que tem sido alargado por vontade das escolas de utilização de manuais digitais em diferentes anos e nós queremos um piloto para saber exatamente, podermos acompanhar com muito pormenor, muita formação e muita monitorização, porque não queremos que no final do processo descobrir que os alunos não aprenderam, os resultados deste trabalho. Tem sido a Universidade Católica que tem feito a avaliação deste projeto piloto dos manuais digitais, numa primeira fase em termos de representações, percepções do processo de implementação, este ano fazendo comparação também de resultados escolares entre alunos que estão com os manuais em papel e alunos que estão com os manuais digitais. Paralelamente, estamos a ter uma discussão com os representantes dos editores, exatamente para ver modelos papel, digital, híbrido, idades em que pode ser mais ou menos adequado os diferentes modelos e, portanto, só daremos passos em função dessas avaliações, que passam também por perceber o que se passa noutros países, mas conhecer mesmo. Por exemplo, a Estónia é sempre apresentada como o país mais avançado na digitalização na educação. Eu pedi uma reunião com o Ministro da Estónia e ele disse, não somos tanto como se diz. Portanto, é preciso conhecer em detalhe.
A senhora deputada levanta também uma questão que é uma questão um bocadinho cultural, diria eu. A questão sobre o stress associado aos momentos de avaliação. Aliás, o estudo que também está a ser desenvolvido através do observatório criado pelo Ministério na área do bem-estar emocional, quando os alunos são questionados, associam muito os momentos de ansiedade e stress aos momentos de avaliação, sejam exames, provas ou os testes que têm nas aulas. Aliás, um dos trabalhos que queremos fazer também através do Maia é exatamente tornar naturais os processos de avaliação num processo de aprendizagem. Quer dizer, há uns níveis de tensão que são normais associados a essas coisas. Não podemos ter crianças que deprimem ou ficam com ataques de ansiedade em função disso. E isso passa também pela forma como tudo isto é apresentado. Quando eu estudo, quando eu aprendi, quando eu trabalhei, quando me ensinaram bem, quando tenho todas as condições, um processo de avaliação é um processo normal e todos nós passamos por eles ao longo da vida. Relativamente às condições materiais, digamos assim, nós quisemos fazer um trabalho de preparação, como eu disse há pouco na resposta à senhora deputada Carla Castro, penso eu, este processo foi trabalhado desde 2021, foram feitas sessões com as escolas, foram distribuídos itens exemplo para os alunos poderem familiarizar com o que ali está, mas sobretudo, como a senhora deputada Joana Mortágua disse, não me interessa ter equipamentos para o dia da prova. O que me interessa é que se trabalhe nas escolas com naturalidade, as diferentes áreas do currículo e as competências digitais também estão lá, até desde as orientações curriculares para a educação pré-escolar, sendo uma fatia do currículo. Não estamos a transformar os alunos em pessoas que estão a olhar para ecrãs de manhã à noite, porque isso seria altamente nocivo para as crianças e para os jovens. Houve uns comentários sobre a aplicação que foi preciso instalar associada à falta de técnicos de informática. Nós estamos a falar de uma aplicação que se instala como se instala qualquer aplicação de telemóvel. Não é preciso nenhum conhecimento especializado em informática para fazer essa instalação da aplicação. Sim, estamos a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios para reforçar na descentralização verbas para a contratação de técnicos de informática ou serviços de informática, para aliviar o peso que caiu, em particular, nos ombros dos professores do grupo de recrutamento de informática, mas estamos exatamente a trabalhar nisso. E já agora, só a título informativo, sim, no início do ano letivo, o grupo de recrutamento de informática era dos que tinha mais faltas. Com a revisão das habilitações próprias para a docência, conseguimos que esse grupo já não seja um problema durante o ano letivo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora para as intervenções finais. Passo à Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD, que só tem 3 minutos. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, excelentíssimos convidados também. Sr. Ministro, estamos há 1 hora a analisar condições de realização das provas de avaliação externa, debatemos pontos de vista, dados, constatações, constrangimentos, argumentos, mas permita que lhe solicite uma resposta franca a uma pergunta simples. Está mesmo certo que estas provas foram realizadas com qualidade de equipamentos informáticos e de banda larga, em igualdade de circunstâncias por todos os alunos? Estamos em crer que não, Sr. Ministro. E essa é a grande preocupação do PSD, porque não é justo nem para os alunos, nem para os professores, nem para os pais encarregados de educação. O Ministério da Educação avançou com a realização de provas de avaliação externa em formato digital, enviando tardiamente os tais softwares de instrução e aplicação para serem instalados, foram 2 dias antes, com computadores a bloquear e a terem de ser reiniciados sistematicamente, com banda larga de baixa velocidade ou insuficiente para o número de alunos em provas, enfim, sabendo que existiriam constrangimentos na equidade das condições de realização das provas. Em suma, sabendo que corria o risco de os alunos serem defraudados nas suas expectativas e dos resultados das provas não serem os desejados. Essas perturbações prejudicaram, sem dúvida, a realização de provas e deixaram dúvidas quanto à igualdade nas condições de realização das provas de avaliação externa e sobre a confiança no sistema desta mesma avaliação.
Sr. Ministro, temos falado várias vezes, a escola tem que ser um verdadeiro elevador social, não pode agravar desigualdades, sejam elas sociais ou territoriais. Sabemos que é acentuada a assimetria na qualidade da educação no nosso país. Seria possível termos acesso a resultados de avaliação por zonas geográficas? Talvez fosse útil para se identificar onde é que há necessidade de reforçar meios. É uma sugestão. Tinha sido fundamental avaliar, adaptar, corrigir assimetrias para depois, sim, adotar a realização de provas externas digitais. Os agrupamentos de escolas e o próprio Conselho de Escolas pediram o adiamento por 1 ano, mas o Sr. Ministro não os ouviu. Pode-os clarificar porque insistiu nas provas digitais no presente ano letivo, para cumprir metas, para atingir números que a União Europeia preconiza, e que as recomendações da Comissão Europeia, emanadas a 18 de abril de 2022, referem que a conectividade escolar continua a ser desigual entre os países da União Europeia e no seu interior. Apenas 11% dos alunos do primeiro ciclo, 17% no segundo e terceiro ciclos e 18% no secundário estão em escolas com velocidade de internet superior a 100 megabytes por segundo. E pretende-se que seja pelo menos 1 giga por segundo em 2025. Defende a este propósito que tem que haver um investimento equitativo, concertado entre os Ministérios das Infraestruturas, das Finanças e da Educação, orientando para a educação e formação digitais de elevada qualidade, acessibilidade, que sejam inclusivas e seguras. E pergunto que medidas foram ou estão a ser tomadas ou planeadas pelo Governo para atingir este objetivo. São essas medidas de educação e formação de docentes de acordo com estes objetivos que se preconizam? Uma última questão. Na Suécia, onde há 15 anos se utilizam computadores e tablets na sala de aula, a Sra. Ministra da Educação refere que, com base no resultado do PIRLS, vai reforçar os livros didáticos em detrimento dos tablets, afirmando, e cito, os livros têm vantagens que nenhum tablet pode substituir. Qual o seu comentário, Sr. Ministro, em relação a isso? Vou mesmo terminar. Está o Ministério disponível para parar e pensar melhor nas provas da aferição do segundo ano? Muito obrigado, Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Ministério da Educação está sempre disponível para parar e pensar e por isso é que tem feito, como eu referi na intervenção inicial, tomado estas medidas com gradualismo, monitorização, avaliação, antecipação. Se me pede a minha opinião pessoal, eu sou daqueles que gosta do cheiro dos livros e que não troca uma livraria online por uma livraria física. E, portanto, sim, vivemos numa sociedade fortemente digitalizada, mas em que o livro também existe, é necessária a sua manipulação, é necessário o contato precoce com o livro físico, portanto nós não estamos aqui a falar de uma coisa que é ou, estamos a falar de complementaridade e de utilização em diferentes contextos, com conta, peso e medida, digitalização com conta, peso e medida. A questão que refere da qualidade da internet é mesmo uma questão, e foi identificada na preparação do PRR, e por isso uma das medidas do PRR, no valor de 150 milhões, que já está em desenvolvimento, é exatamente a melhoria, que vai ser muito significativa, está estimada a execução até ao final de 2024, da qualidade e velocidade da internet nas escolas, associado também à concentração dos sistemas de informação do Ministério da Educação e de criação de identidades únicas para todos os alunos. Pergunta-me também sobre os resultados das diferentes zonas geográficas. Isso já é sempre apresentado nos relatórios da avaliação externa e é isso até que nos tem permitido que nas melhorias e funcionalidades novas do portal InfoEscolas já seja possível fazer pesquisas dos resultados escolares por municípios, por comunidades intermunicipais, nacionais, interior versus litoral, portanto esses dados existem, é um pouco como eu respondi há bocado ao Sr. Deputado Mitar Ribeiro, é preciso ir ler os relatórios, não é? para conhecer que isso já existe até há vários anos. Relativamente à questão que levanta, se estamos ou não a agravar as desigualdades. Eu penso que estaríamos a agravar as desigualdades se não tivéssemos um plano de escola digital e de transição digital na educação. Nós sabemos que
a literacia de informação, a literacia dos média, a capacidade de ter ou não competências digitais é hoje um fator de desigualdade. Há coisas básicas do nosso dia-a-dia que nós fazemos através do digital e se nós deixarmos isto fora da escola, nós estamos a garantir que apenas aqueles que têm o computador em casa, que têm pais que conseguem ajudar, é que vão ter sucesso também nesta dimensão. Finalmente, a resposta muito concreta à sua questão, se estou certo que as provas foram realizadas nas condições ideais, estou certo, como já disse, que esta transição seria sempre complexa. Estou certo que o Júri Nacional de Exames acompanhou as escolas para que os reagendamentos e a concessão de tempo suplementar nunca prejudicasse os alunos para não gerar situações de desigualdade. Estou certo que planeámos que as primeiras provas que se realizaram, que foram TIC e a componente de observação das ciências físico-químicas, fossem realizadas no espaço de 2 semanas, exatamente para haver margem para que não tivesse de ser tudo feito no primeiro dia. Se alguma coisa corresse mal nos primeiros dias, a prova pudesse ser reagendada. Ainda assim, a percentagem de reagendamento de provas foi muito, muito baixa. Portanto, com problemas que houve, reconheço, que nos obrigam a pensar o futuro, a olhar para os resultados que aqui virão, a fazer, como fazemos sempre, a leitura detalhada do relatório de aplicação das provas, que também fazemos para as provas em papel, também o fazemos todos os anos, e é por isso que o regulamento do Júri Nacional de Exames geralmente é republicado todos os anos, porque há sempre dimensões que são descobertas na aplicação de umas provas. Estou certo que, grosso modo, a operação correu bem. Estou certo também que há aspectos que correram mal e há aspectos para melhorarmos nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo agora para a intervenção final nesta audição à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, para 3 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, e cumprimentando o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Houve aqui bastantes respostas, mas há perguntas que continuamos sem as respostas adequadas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nós perguntámos sobre os testes e as variáveis de controle, nomeadamente o exemplo do PIRLS, mas o Sr. Ministro respondeu em grande parte com o piloto que foi feito. Uma coisa não responde à outra. Uma coisa foi o piloto que foi feito no ano anterior, nomeadamente com uma amostragem altamente questionável, e isso também já foi, e não extrapolável, isso já foi perfeitamente debatido, que não é comparável com as metodologias de transição e de comparabilidade de papel com digital. Portanto, nós estamos a falar de coisas diferentes e mantemos, portanto, a preocupação. Depois foi aqui falado de nomeadamente por diversos grupos parlamentares, os temas das tecnologias. O Sr. Ministro fala sobre a distribuição de computadores. Falta apoio, falta suporte, faltam tomadas até, chegam a faltar tomadas. E dizer que em relação à implementação, o Sr. Ministro disse que é apenas uma aplicação, portanto, falando na facilidade, eu sinceramente até acho que isso é desconsiderar os técnicos e os próprios professores de informática, que em boa verdade a maior parte deste suporte não é feito por técnicos, é feito pelos professores de informática, porque a partir do momento em que há tantos reportes de problemas, portanto, há alguma coisa, isto não é obviamente assim tão simples. Um terceiro tema que vou ficar especialmente atenta, e se me puder dar uma resposta concreta sobre isto, gostaria, que é sobre a avaliação da qualidade. Fiquei satisfeita de saber que o IAV tem variáveis de controle, pelo que eu percebi, para aferir entre a qualidade e quantidade de texto, nomeadamente, portanto, para aferir sobre as competências de conteúdo versus competências digitais. Se o IAV tem essas variáveis de controle e vai fazer essa avaliação, gostaria de saber em que data concreta é que essa avaliação vai ser feita e, portanto, para disponibilizarmos e para podermos também nós próprios tomarmos as nossas apreciações. Porque no final da história, eu vou terminar como comecei, que é, em caso de má nota, eu continuo a achar, e nada aqui houve uma evidência contrária, em que nós não sabemos avaliar se foi porque o aluno não sabia os conteúdos, se não era porque não manuseava a tecnologia ou porque não tinha literacia digital. E, portanto, subsiste a dúvida como é que nós vamos utilizar esta informação para a ação, como é que vamos sustentar as políticas públicas e como é que vamos fortalecer as avaliações externas como um elemento credível que é absolutamente fundamental. O Sr. Ministro sabe que eu sou profundamente crente e defensora de modelos de avaliação, nomeadamente para intervenção e fundamentação de política pública, e não estou sinceramente tranquila. Nós não preparamos, a literacia digital é muitíssimo importante e cada vez mais. E, portanto, concordo com o princípio que, nomeadamente para inclusão social e para mobilidade social, a literacia digital cada vez é mais
mais importante. Parece-me que nós estamos a começar pelo fim. Nós estamos a começar pela componente das provas, é que nós primeiro temos que ter as competências e temos que ter a avaliação, e nós temos a avaliação sem acautelar a efetiva literacia digital. E, portanto, é importante que também neste tema que não comecemos pelo fim. De qualquer forma, agradeço já os esclarecimentos que prestou. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado também por se manter nos tempos. Agradeço. Passo a palavra ao Sr. Ministro para a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos ver se eu também consigo comportar-me bem com o tempo. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Bem, sobre a amostra dos pilotos, a informação que tenho do IAV é que são amostras certificadas e extrapoláveis, mas aí não tenho competência técnica para estar aqui a discutir. Eu tenho muita consideração por si, portanto eu vou dizer uma coisa, que é dizer que, quando eu digo que há uma aplicação simples a instalar, estou a desconsiderar professores de informática e técnicos, é pura demagogia, Sra. Deputada, é pura demagogia. Há outras dimensões técnicas que já foram referidas nas outras intervenções sobre a qualidade da internet, a deputada Inês Barroso acabou de falar disso, que são questões mais gerais de infraestrutura e, como eu referi, estamos a trabalhar também com a Associação Nacional de Municípios, no último acordo, o reforço das verbas para a aquisição de serviços de apoio informático ou contratação de técnicos de informática, portanto não há, uma coisa não tem a ver com a outra. Sobre as variáveis de controle, que é mesmo uma questão muito importante. Nós temos, a prova não funciona em absoluto, não é? Nós podemos comparar na mesma prova papel com digital no ano passado, no piloto, este ano no piloto do 9º ano, e isto permite-nos, dentro da mesma prova, comparar resultados. Temos os dados do PIRLS, que também permitem fazer essa comparação, e podemos comparar os resultados da aferição deste ano com os resultados de aferições anteriores, em que tudo foi feito em papel. E temos também a capacidade de observar, por exemplo, aquilo que eu referi ao Sr. Deputado Manuel Lofe, sobre a quantidade de itens que são respondidos tipicamente, em média, numa prova em papel, comparando com a quantidade de itens que são respondidos numa prova digital sem se detectar a diferença, é uma variável de controle. Portanto, isto é sempre multifactorial e eu não preciso de ter, quer dizer, no limite, para ter a coisa absolutamente credível, tinha que ter um aluno e o seu clone lado a lado, um a fazer no digital e outro no papel. Mas, portanto, nós usamos diferentes fontes de informação para conseguir fazer esse controle do efeito modo. Aliás, temos outros exemplos. O PISA começou por ser feito em papel e digital, atualmente é só feito em digital. Portanto, estes estudos também existem e nós sabemos ir buscar a essas fontes de informação aquilo que nos ajuda na avaliação. Não me parece que estejamos a começar pelo fim, ou seja, nós não estamos a começar a introduzir o digital nas escolas pelas provas, se assim é em alguns contextos não é bom. Porquê? Porque temos, como já aqui referi, aprendizagens essenciais na área das tecnologias de informação e comunicação revistas, formação de professores, vários programas no primeiro ciclo já introduzindo a robótica, programação, várias iniciativas ao nível de projetos das escolas. Portanto, há um trabalho feito, há um trabalho muito intenso sobre literacia dos média, com divulgação de recursos, uma área que é trabalhada também na área de cidadania e desenvolvimento. Agora, nós sabemos que há o chamado efeito washback na avaliação, que é quando uma componente começa a ser avaliada, geralmente depois isso tem reflexos também no desenvolvimento curricular. Isso é absolutamente normal e acho que estamos em bom caminho. Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos assim ao fim desta audição. Eu agradeço a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado por estarem aqui connosco hoje e, se não nos virmos antes do fim ao Estado da Nação, ainda nos vemos nessa altura. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu ia pedir um intervalo de 5 minutos para reorganizarmos a mesa e para darmos início à próxima grelha. Se calhar, em relação a cada um dos grupos que vai falar, tínhamos uma pessoa na mesa aqui, mas obviamente que os outros também podem intervir. Até daqui a 7 minutos, digamos. Obrigado.